Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de outubro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 12 do mês de Reshvan, do ano 5782. Estamos iniciando a tarde com a Torá, o nosso encontro diário com o estudo da Torá, mais as 7 leis universais, os ensinamentos dos nossos mestres, dos nossos sábios, as orientações dos nossos rabinos para o nosso dia a dia, principalmente para podermos andar no monoteísmo, a fé no único Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu e nem morreu, portanto, aquele que não tem o título de homem e nem filho do homem. Muito pelo contrário, o salmista fala que não põe a tua confiança no homem ou no filho do homem, em quem não há salvação. Então, de fato, a salvação não vem dos homens, não vem daquele que tem o título de homem ou filho do homem. A salvação, ela vem de Deus, porque o único Criador, o único soberano, o único que é chamado de Deus, o nosso Deus, como está expresso nos 5 primeiros livros da Bíblia. E Salmos, o livro de Salmos que todo mundo gosta no sentido literal exato da palavra. Todas as nações, todos os povos, todas as religiões amam Salmos. E Salmos expressa muito bem sobre isto, a salvação que vem do único Deus, o único Salvador, aquele que criou todas as coisas e que continua criando todas as coisas diariamente. Então, a esse Deus único, indivisível e incorpóreo, é a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa adoração. É Ele que realmente preparou todas as coisas para que cada uma delas venha acontecer no seu tempo certo, no seu tempo propício. A única coisa que pode ser alterada no acelerar dos planos divinos é quando as pessoas começam a trazer mais luz para este mundo inferior. Através do quê? Através do estudo da Torá, das preces diárias, da Techuvá, o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, a Tzedaká com todas as suas dimensões de boas ações. Nesse sentido, nós estamos aí com mais as 7 leis universais, nós estamos trazendo mais luz para este mundo inferior. E isso vai ajudando com que os dias da redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, aconteça rapidamente, e que seja para os nossos dias, que seja para agora mesmo. Amém, amém. Ok? Hoje nós estamos a 42 dias do ano 5782, então vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então, o nosso sábio, o nosso Rebbe, o nosso mestre, ele fala conosco na tarde de hoje, dentro daquele grupo A Natureza e o Milagroso, da seguinte forma: os filósofos só estão tentando ser gentis com Deus. Não podem permitir que a unidade simples, completa de um ser infinito se misture a um mundo inferior, material e fragmentado. E assim eles, os filósofos, exilam a Deus nos céus etéreos e distantes, a maior distância possível do nosso mundo. Ou seja, os filósofos, com as suas vãs filosofias, sempre estão aí, fazendo com que Deus fique cada vez mais distante do nosso mundo, das pessoas. Segundo o seu modo de pensar, podemos esquecer milagres, profecias,
ou intervenção divina em nossa vida. Deus simplesmente está lá fora, longe, muito longe. Então você pode observar no mundo, por exemplo, né, onde o mundo nos seus quatro cantos, nos seus quatro ventos, estão aí com as suas filosofias. Então hoje as pessoas elas se apegam muito às filosofias, né? Aparece aí um ou outro filósofo, dá uma palestra, né? E alguns deles, né? Se não todos praticamente, né? Então entre as suas frases, em as suas palestras, né, trazem filosofias, palavras que realmente as pessoas gostam de ouvir, né? Então, uma delas, por exemplo, os filósofos dizem, né? Deus, quem é Deus? Você é um Deus. Aquele que está do teu lado é um Deus. São os filósofos, são as filosofias. E é isso que o Rebbe está dizendo. Os filósofos, eles estão cada vez mais colocando Deus para fora do nosso mundo, né? Então eles vêm com as suas filosofias, suas frases marcantes, bonitas, aparentemente construtivas, né? Palavras e filosofias que você chega a dizer assim, puxa vida, que legal, né? É isso daí mesmo, né? Eu sou um Deus, então eu tenho que decidir, eu tenho que fazer, como disse um filósofo A, B ou C, né? Então, você é Deus porque você decide a sua vida, dizem os filósofos. Então você é um Deus, porque você tem o poder de decidir sobre a tua vida. Você pode decidir fazer o bem ou não. Portanto, quem é Deus? Você é um Deus, né? Então mistura verdades, metade de verdades, mais metade de mentiras, e dessa forma vão aí, né, angariando os seus seguidores, né? E por isso muitas vezes aí as pessoas sem percepção de Deus enchem os teatros para poder assistir os filósofos que realmente focam em cima de você, como você sendo Deus, e o verdadeiro Deus vão colocando cada vez mais distante. É um perigo isso. Então, esses filósofos, diz o nosso Rebbe, são tolos. Em busca do infinito, acabaram com um Deus limitado pelas restrições da mente humana, né? Então, os filósofos, eles fazem com que as pessoas limitem a Deus. O Deus infinito torna-se limitado, ou seja, ele vai fazer o que eu quero, porque afinal de contas eu sou Deus, entendeu? Então, dessa forma, na verdade, a medida básica do infinito, Deus, Ein Sof, é que ele também pode ser encontrado dentro do finito. Deus está aqui agora, dentro de tudo. Ele está ao seu lado, ele está dentro de você, dentro do seu coração. Depende da sua decisão. Afinal de contas, Deus é um e ele está em todo lugar. Por isso diz através do profeta, porventura não sou eu que encho todo o céu e toda a terra? Esse é o nosso Deus. Então, por isso, amados, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Filosofia, ela pode te distanciar de Deus, o verdadeiro Deus, e pode aproximar você dos falsos deuses, entre eles, eu, o nosso ego, o nosso egocentrismo, né? Eu ser o centro das atenções. E isso é perigoso, ok? Então, Baruch Hashem, estamos aí na nossa paraxá semanal, que é Vayerá, e ele apareceu, né? Falando especificamente sobre a questão em que Deus apareceu a Avraham depois da circuncisão da Brit Milá. Baruch Hashem, nós queremos aí aproveitar o momento para enviar, né, o nosso Shalom Shalom às seguintes pessoas, né? Ao
Wesley Macedo Santos. Aqueles que nós não falarmos a cidade é porque ou eu esqueci, não encontrei em tempo a sua cidade, ou porque não colocaram, né, o nome da cidade aí, ok? Aí vocês vão colocando, quem for citado, coloque sua cidade aí posteriormente. Então nós estamos aí, né, Wesley Macedo Santos, a Daniele Figueiredo, a Vânia Ivonete, o Claudemir Messias de Goiânia, o Euler de Pirapora, Minas Gerais, a Adriana Maria Gonçalves de Avaré, a Nayara Oliveira do Rio de Janeiro, Regina Lúcia, Faustino Adão, a Luciana Brizola de Avaré, São Paulo, Sandra Souza e Ricardo, né? Este casal que são de Palmares, Pernambuco, a Maria Isabel Gouveia de Lucélia, interior de São Paulo, a Osair Leal, Feira de Santana, Bahia, Josélia Farias, do Pará, lá do estado do Pará, o Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, a Helena Luzinete, o Carlos Rocha Júnior, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, a Renata Suerrara, mais a sua família lá no Japão, a Alessandra Sato de Souza e família, lá do Alasca, na Pensilvânia, o Orlando Leite, que é o marido da Alessandra, o nosso Shalom Shalom, o Antônio de Pádua, lá de São Paulo, a grande metrópole, Yosef Ben Yavé, de Maceió, Alagoas, o Euler Gabriel, de Goiânia, Goiás, o Juvenil Pérez de Oliveira, a Ana Godoy, de Bragança Paulista, São Paulo, Francisco Remax, São Paulo, grandes capital, Márcio Querino, o Francisco Edinardo e Fabiana Santos, de Fortaleza, Ceará, Juraci Maria Barbosa da Silva, de Buenos Aires, Argentina, Sandy Santos, Joel Silva, de Canoas, Rio Grande do Sul, e Arnaldo Silva, as nossas anotações aqui do caderno. E na nossa live aí nós temos aí a Inês Martins, aqui de Pirajuí, o Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, a Donária Carmo, né, e esposo José Luiz, lá de Lisboa, Portugal, foi a primeira a se conectar hoje, Baruch Hashem, né? Quem mais está por aí, gente? O Felipe Costa, já falamos, a Cibele Ludmilha, lá de Lisboa também, Portugal, Baruch Hashem, a Malu do Distrito Federal, né, lá da cidade da grande capital, Baruch Hashem. Ok, vamos lá. Mais alguém aí que está na nossa live aí, ao vivo e a cores? Dá um shalom aí, gente, né? Baruch Hashem. Hoje nós estamos na segunda-feira, né, da semana, é o segundo dia da semana, melhor dizendo, e, portanto, nós estamos na nossa segunda leitura da nossa paraxá semanal. E por isso também nós estamos no segundo dia do Shabat. E isso é muito bom, não perdemos a conexão com o Shabat. Então, segundo dia do Shabat. A nossa paraxá Vayera, com a segunda leitura, hoje é do capítulo 18, verso 15, até o verso 33. Então nós temos aí a nossa paraxá Vayera, e ele apareceu, né, que o Eterno apareceu a Avraham depois da circuncisão. E nessa, segundo os nossos sábios, esse aparecer, entre aspas, não está limitado à nossa visão humana, né, mas à presença divina, Shekhinah, de Hashem, que esteve junto com Avraham, e ele pôde ouvir a sua voz, e nos mostra aí que Deus veio visitar o enfermo Avraham, para realmente mostrar que nós precisamos visitar os enfermos, né? Então, dentro desse aspecto, essa visita que Hashem fez a Avraham foi onde ele foi curado, né? Era o terceiro dia da sua circuncisão,
o momento mais difícil dela, é exatamente o terceiro dia, intensa dor. E então Abraham teve a visita de Hashem, ok? Então, logo em seguida vem os 3 anjos em forma humana, né, para Deus providenciou isso para confortar Abraham, que era um tempo de calor muito intenso e durante o dia era muito difícil alguém passar ali nas proximidades das suas tendas para que ele pudesse hospedá-los, porque Abraham ele era muito hospitaleiro. Então, Deus visita Abraham, conforta, cura e envia 3 anjos para ele colocar o seu atributo de hospitaleiro, né? E então para recepcionar esses 3 varões que ali aparecem, 3 anjos em forma de ser humano. E dentro desse aspecto aí, cada anjo tem uma mensagem para Abraham e Sara, e então é noticiado que Abraham e Sara terá um filho com ele, e é o filho da promessa, onde Deus vem confirmar que a aliança, o pacto que Deus tem com Abraham diz respeito explicitamente ao filho que nasce dele com Sara, né? É o filho da promessa Yitzhak. E nesse aspecto aí, então, quando é anunciado isto, nós temos 2 reações, né? A reação de Abraham e a reação de Sara. Quando Abraham ouve, ele ri. Mas aí os nossos sábios falam que o rir de Abraham era de alegria, contentamento, porque ali tinha a confirmação que ele seria pai de um filho junto com Sara. Ao mesmo tempo pairava, né, aquela questão duvidosa a princípio para Abraham, porque Sara ela tinha cessado, né, o tempo das mulheres de dar à luz. E Sara também ouviu, né, a notícia, só que aí ela riu porque ela sabia que era impossível dela ter um filho por causa desse detalhe, tinha cessado o seu tempo, né? E também ao mesmo tempo ela riu porque ela chegou a expressar que o seu marido, Abraham, ele era de idade, velho, avançada idade, né? E os nossos sábios falam que quando Abraham ele recebeu a notícia do anjo, na realidade Abraham ele riu de contentamento porque ele sabia que ele ainda tinha vigor para poder realmente ter um filho, né? E Sara não tinha esse conhecimento, Sara desconhecia essa realidade, por isso ela disse: o meu marido, o meu senhor é velho. Quer dizer, que ele não tinha condições de poder procriar. E ela também reconheceu a sua questão, que também já tinha passado o seu tempo, né? Mas aí então o anjo dá o recado que Sara riu, Abraão riu, então o filho será Yitzhak, né, que terá aquele que ri. E o próprio nome de Yitzhak, todas as suas letras têm conexão com o próprio Yitzhak, com o próprio Abraham e Sara, né? Tudo tem conexão entre os 3. E nesse sentido mostra claramente que Deus está confirmando e está selando o pacto abraâmico com ele, Sara e Yitzhak. E posterior a isso, a todas as gerações, os descendentes de Abraham. Alguns comentários falando nesse aspecto aí, né, que Sara ela teria pecado, né, porque ela riu, duvidou, aquelas coisas todas. Mas na realidade, o ensinamento racídico, ele traz para nós justamente que daqui para frente vamos ter vários momentos, ações em que alguém pode interpretar de forma errônea a respeito de atitudes de Abraham e Sara, né? Então, muitas vezes poderão dizer que Abraham e Sara pecaram, etc. e tal. Mas aí o ensinamento racídico diz para nós a seguinte questão:
os patriarcas e as matriarcas, ou seja, Avraham, Isaac e Yaakov, Sara, Rivka, Rachel e Leia, que são as matriarcas, né? Então, o ensinamento racídico diz que os patriarcas e as matriarcas eram todos tzadikim, justos, perfeitos, ou seja, eram pessoas justas, que nunca pecaram. Eles foram um veículo de expressão para a vontade divina durante as suas vidas inteiras. Eles respiravam e exalavam Deus. Então, quando a Torá descreve, que nem o caso aqui, o pecado de Sara, a sua risada, a sua descrença ao ouvir que teria um filho, isso não quer dizer que ela pecou no sentido literal da palavra, mas que ela executou um ato que exteriormente parecia ser um pecado. O ato não foi uma transgressão em forma de pecado, que no hebraico é chamado de het, transgressão pecaminosa, het. Mas sim, o que ela fez foi uma falha, uma falta, que não é considerado pecaminosa. Por isso no hebraico é chamado de rissaron, rissaron. Então é uma falta, uma falha, não dentro da qualidade de pecado, transgressão de mandamento divino. Ok? Então, o ato não foi uma transgressão, het, mas sim uma falta, uma falha, rissaron. Isto é, uma falha em agir da melhor maneira possível. Ou seja, eles tentaram agir da melhor forma possível para poder fazer a vontade de Deus. E nessa melhor forma possível, pode haver algumas falhas, algumas faltas, mas não dentro da categoria de pecados contra Deus, ok? Então a maioria das pessoas luta com a sua má inclinação para escolher o bem sobre o mal. Um tzadik, um justo, no entanto, luta para escolher entre duas boas ações, uma maior do que a outra. Assim, se eles falham e escolhem o melhor, ainda assim esta permanece um ato positivo. Ou seja, os patriarcas e as matriarcas, que estão classificados dentro de pessoas justas, perfeitas, de tzadikim, certo? Então, a ação deles é diferente dos demais, das nossas ações. Nós procuramos fazer ações em que o bem venha prevalecer sobre o mal. Então, nós temos aquela opção de fazer o bem ou o mal, literalmente falando, certo? Então, nós escolhemos geralmente fazer o bem para prevalecer sobre o mal. Mas há momentos em que nós falhamos, no caso de pecado, e acabamos fazendo o que não devíamos fazer. E aí nós entramos dentro da categoria de pecado. E aí nós precisamos da techuvá, retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento. E como diz outro, bola para frente, vamos continuar em frente, não pode ficar parado. Quem fica parado é poste, quem fica estacionado no meio da estrada é atropelado, certo? Então tem que seguir em frente, não pode parar não. Ficar aí se lamuriando, porque não sei o quê, e ficar aí choroso, melindroso, né? Fica na autopiedade, coitadinho de mim, que não sei o que, não sei o que lá. Vai ser atropelado, porque o trânsito não para. Entendeu? Então errou, tomou consciência. Então nós temos que fazer a techuvá para o retorno a Deus, para o genuíno e verdadeiro arrependimento, pé na tábua, não pode ficar parado não, ok? No entanto, os patriarcas e as matriarcas, que são o exemplo dos
Sadiquim até os dias atuais, eles não têm essa opção, o bem sobre o mal. Pelo contrário, eles têm duas opções no sentido de uma coisa muito boa e outra boa, né? Dessa forma aí, então eles procuram realmente tomar uma decisão entre duas boas ações. Uma é maior do que a outra. Às vezes eles tomam uma decisão no sentido de acabar escolhendo a menor da boa ação. Então essa falha, essa falta não é na categoria de pecados. E a ação deles continua sendo, segundo os nossos sábios, continua sendo um ato positivo, ok? Então é nesse sentido aí que nós chegamos até aqui, onde Sara e Abraão riram e receberam aí a confirmação sobre o nascimento de Isaac. Então, a nossa lição de hoje, que está realmente no capítulo 18, verso 15 a 33, na continuidade destes fatos, né? Então, nós temos aí o momento em que, finalizando essa parte da Sara, né? Versículo 15, Sara ficou temerosa e ela o negou, eu não ri, né? Ela disse, mas o anjo disse, tu riste, né? E aí, então, a partir do versículo 16, nós entramos, então, na ação de Abraão, que intercede por Sedom e Amorra, ou seja, Sodoma e Gomorra, que é a forma popular conhecida de Sedom e Amorra, né? Então, aí, a partir desse momento, o anjo que tinha a missão de anunciar a Sara que ela ficaria grávida e daqui um ano ela daria à luz a um filho, né, nesse tempo. E então, quando esse anjo ele cumpre a sua missão, ele vai embora. Os outros dois, que a missão deles primordial é realmente a destruição, é salvar a família de Lot e a destruição de Sodoma e Gomorra, eles começam a se colocar no caminho em direção a Sedom e Amorra, né? E aí Abraão percebe que esses dois mensageiros, eles estão indo para a direção onde o seu sobrinho Lot está residindo, né, com a sua família. E ele vai seguindo esses mensageiros até um determinado ponto, né? E aí então ele realmente percebe as coisas que irão acontecer. E aí então Abraão, ele começa a então entrar num diálogo com Deus, né? E nesse diálogo com Deus, ele então começa a interceder em favor, né, de Sedom e Gomorra, não literalmente em favor das cidades, né? Mas ele vem para interceder em favor dos justos, né? Então, o Senhor vai fazer com que o justo morra junto com o ímpio? Então, nesse diálogo, nós vamos aí agora, então, discorrer aquilo que os sábios trazem para nós nessa tarde aí, ok? Miriam Barros, lá de Brasília, shalom, shalom. Mais alguém chegou por aí? Dá um shalom aí, ok? Então, diz assim, na continuidade. Então, versículo 16, com os comentários de Irache. O anjo que anunciara que Sara teria um filho, tendo cumprido a sua missão, partiu, e os outros dois levantaram-se dali e olharam para Sedom e Amorra, dirigindo sua atenção à sua próxima tarefa, que era devastar as cidades da planície e salvar Lot da destruição. Nos 24 anos que haviam se passado desde que Lot e Abraão tinham se separado, na realidade nada mudara em Sodoma e Gomorra e as demais 3 cidades. A grande campina, né, de Sodoma e Gomorra, que eram as 2 principais cidades das 5. Né? Então, nesse sentido aí, né, 24 anos já se passaram da separação de
Lote do seu tio Avraham. Lote decidiu não andar mais com um tzadik e quis fazer o seu caminhar. Lote desdenhou-se, né, do seu tio tzadik e da sua fé, do seu Deus. Então, ele, né, vendo que tinha que se separar do seu tio, Avraham também vendo essa necessidade devido à briga dos seus pastores. Então, Ló, ele olha para as campinas de Sedom e Amorra e vê que é muito bonita aos olhos, né? Terra produtiva. Então, Ló, ele simplesmente vai pelos seus olhos. Então, ele olha para lá e fala, eu vou para esse lado aqui, tio. Tudo bem, pode seguir o seu caminho. Eu vou pelo lado oposto, mas estarei sempre por perto se precisar, né? Nós vimos isso lá atrás. E então Lote foi para Sodoma e Gomorra. 24 anos se passaram e não mudou nada. Os cidadãos não mudaram em nada. Ou seja, Lote não foi uma luz para as campinas de Sodoma e Gomorra e mais as 3 cidades. Então, como ele não conseguiu mudar nada, ele também não conseguiu reformar os habitantes, nem os seus vizinhos, e etc. e tal. Então, por exemplo, eles tinham tornado ilegal alimentar os pobres e famintos. Ou seja, Lote não conseguiu nem reformar a legislação das 5 cidades. Colocar uma lei justa, uma lei legal. Muito pelo contrário, o que eles aprovaram lá? Eles aprovaram uma lei, certo? Tornando ilegal alimentar os pobres e os famintos. Ou seja, aquilo que nós vimos esses dias atrás, que Sodoma e Gomorra e suas 3 cidades amigas, eles faziam de tudo para contrariar a Deus e os seus mandamentos. E Lot ficou lá 24 anos e não conseguiu mudar uma letra. Não conseguiu mudar uma letra. Então, muito pelo contrário, piorou a situação. Por quê? Porque eles aprovaram uma lei que torna ilegal alimentar os pobres e os famintos. Era proibido ajudar o próximo. Era proibido dar comida para o próximo. Então eles fizeram uma lei proibindo isso. Alguma coisa te soa familiar para os dias atuais? Leis ilegais, ações ilegais, tirando a liberdade das pessoas? Te soa algo familiar nos dias atuais? Leis ou decretos que te obrigam a fazer o que você não quer. E estão aí querendo determinar um determinado documento. Se você não tomou aquele remédio, você não pode ir e vir. Acabou a sua liberdade se passar esse projeto aí. Leis ilegais. Ilegais. Então, a semelhança disso daqui, não falta muito para que aprovem também uma lei que é proibido ajudar o pobre, o necessitado e o destituído, proibindo de socorrê-los, alimentá-los ou algo semelhante. Aos poucos vão tirando a liberdade das pessoas. Não é da noite para o dia que tudo acaba. Eles vão tirando aos poucos a tua liberdade. Eles vão doutrinando as pessoas. É o mesmo caso que estão fazendo aí há quase 2 anos, né? Obrigando as pessoas a usar um tampão, né? Para ir e vir. Como se aquele tampão fosse resolver o problema. E o tampão não resolve o problema. E as pessoas ficam respirando aí gás carbônico. Ficam respirando as suas próprias bactérias. E até agora não provaram nenhum dado científico que resolvia o problema, esse tampão. Muito pelo contrário, não resolveu nada. Então, é o quê? É dominar as pessoas, é dominar as nações. E dessa forma vão acabando com as liberdades.
Começou com esse barato aí, né? Tampão, né? Fica dentro do seu quadrado, né? E se você morrer não tem problema, o carro fúnebre passa e recolhe o teu corpo, né? Ou quando você já não tiver mais como respirar, você sai correndo para o pronto-socorro, talvez você morra no caminho, fica mais fácil de recolher o corpo do meio da rua. Se morrer lá na porta do pronto-socorro, também está fácil para fazer, certo? As pessoas vão sendo escravizadas pouco a pouco, vão perdendo as suas liberdades pouco a pouco, e não mostram comprovação científica que determinadas medidas realmente resolvem os problemas. E aí, a base da filosofia vão cada vez mais afastando Deus das pessoas e do mundo. E as pessoas apavoradas, né, não buscam Deus, não clamam a Deus, não pedem socorro a Deus e vão atrás, entre aspas, dos filósofos de plantão aí no dia a dia, com as suas retóricas. Faça isso e você vai viver. Não faça aquilo que você vai morrer, né? E é exatamente o contrário. Faça isso e você morrerá. Não faça aquilo que você viverá. Mas eles mudam a retórica, eles mudam a dialética e faz com que as pessoas se tornem escravas do sistema, o globalismo, entendeu? Então, por isso, né, seja uma pessoa inteligente, ok? Então, aprovaram uma lei ilegal, proibindo as pessoas de poder ir e vir, de poder fazer o que gostaria de fazer de bondade, proibindo as pessoas de socorrer o pobre, o necessitado, o destituído, proibindo as pessoas de dar alimento para o faminto, né? Então, dessa forma, Lot não alterou, não ajudou a mudar nada, absolutamente nada. Estava ali mais um no meio de uma multidão de perversos. Então, certa vez, né, uma menina pequena deu um pedaço de pão a um homem necessitado. Então, nós temos aqui, quando Abraham ele vai argumentando com Deus, então Deus fala para ele, eu vou ver se o clamor de Sodoma e Gomorra é de fato real. Se o clamor que chegou até mim se condiz realmente, antes que eu venha puni-los. Dentro desse aspecto aqui, os nossos sábios dizem que um verdadeiro juiz, e não esqueçamos que o Eterno é Dayan Haemet, o verdadeiro juiz, antes dele tomar uma decisão, ele precisa saber a realidade. Então ele vem e se envolve com os fatos para ver realmente o que deve ser ajuizado nessa causa e qual deve ser a sentença. Então ele vem tomar consciência, no modo de dizer humano, né, se realmente o clamor era uma realidade. E qual era o clamor que de Sodoma subiu até o trono da majestade daquele que é Dayan Haemet, o verdadeiro juiz? O clamor exato desta menina. Esta menina, como dizem os nossos sábios, pelo Talmud, essa menina ela deu um pedaço de pão para uma pessoa faminta, um pedinte. E foi descoberto que ela deu esse pão para um pedinte. E era proibido nesse sentido. Dentro desse mesmo ângulo, os nossos sábios falam também que tinha um outro costume em Sodoma e Gomorra e as suas mais 3 cidades, onde as pessoas eram proibidas de matar a fome, mas não eram proibidos de dar dinheiro para o pobre e o necessitado, o destituído. Opa, então podia dar dinheiro, então ele podia comprar comida. Então Sodoma e Gomorra
e os seus amigos não eram tão maus assim. Calma, calma aí. Não tire conclusões precipitadas. Tenho, porém, mas, contudo, quando você pensa que a coisa ficou ruim, não tem outra coisa que não deixe pior. E havia isto. Então, dar dinheiro era permitido. Então, como o dinheiro era a moeda, então cada cidadão que dava uma moeda para aquele pobre, entre aspas, fazendo uma boa ação, cada um que dava a sua moeda para aquele pobre, faminto, esfarrapado, miserável, cada um dava a moeda, mas cada moeda tinha uma identificação a quem pertencia aquela moeda. Então aquele pedinte, ele entrava numa venda para comprar o que comer, mas a lei dizia que não podia alimentar o faminto. Ah, mas ele tinha dinheiro, mas ele era um faminto. Não podia favorecer o faminto, era proibido, tendo ou não tendo dinheiro. Então, o comerciante, ele não vendia nada àquele esfomeado. Então aí o que acontecia? Ele ia para outra venda, os fatos eram os mesmos, então ele acabava o quê? Morrendo. Aí onde ele morria, então as pessoas que deram dinheiro para ele, eles iam lá, cada um via as moedas, cada um identificava a sua moeda e pegava de volta. Esse era um outro fato que acontecia ali, segundo os nossos sábios. Voltando para a menina, não podemos esquecer que esses também clamavam a Deus por justiça. Mas aí o que chegou, no topo, ou seja, a última gota no copo para transbordar, segundo os nossos sábios, foi essa menina, em que ela deu um pedaço de pão, ela fez uma ação direta de bondade, de tzedakah, de caridade, e ela deu um pedaço de pão para aquele faminto matar um pouco da sua fome. Mas aí ela foi descoberta, foi levada a julgamento. Era uma criança, era uma menina, mas foi levada a julgamento. A lei era para todos, independente de idade. E ali foi levada ao tribunal, e o tribunal de Sodoma condenou-a à morte. E qual foi a morte? Segundo os nossos sábios, dizem que a menina, ela foi levada no campo, foi tirada toda a roupa dela e sobre ela foi jogado mel. E ali naquele campo onde ela estava, era onde existia inúmeras colmeias. E as abelhas vieram à menina e foram picando-a até ela morrer. E até ela morrer, o seu clamor chegou aos céus. Então é isso que Deus relata, segundo os nossos sábios, o clamor chegou até a mim. Então era o momento de confirmar como juiz, como Dayan Haemet, as realidades dos fatos para poder realmente dar a sentença. Então, nesse intermediário, nós temos aí Deus, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, e no caso específico, Abraham, ele entra aí com o papel do advogado de defesa, no modo de dizer, para nós entendermos aí os fatos em si. Ou seja, estava acontecendo de fato uma ação judicial. E Deus não tomaria uma ação, uma decisão, se a ação judicial, se não fosse legal. Então, antes dele tomar essa decisão final, então Deus permitiu com que Abraham ele fizesse o papel do advogado de defesa, antes de dar a sentença. E segundo os nossos sábios, os anjos, os dois que foram a caminho de Sodoma, eles diminuíram os seus passos para que houvesse tempo para Abraham fazer
toda a sua defesa e Deus ver o que tomaria como decisão. Então, a partir do versículo 17, nós temos aí do capítulo 18, exatamente o diálogo jurídico, vamos assim dizer, entre Abraão e Deus. Então, Deus disse: esconderei a Abraão o que estou prestes a fazer aos habitantes das cidades da planície? Eles residem na terra que lhes prometi, então devo informá-lo dos meus planos. Além disso, eu o tornei pai deles. Como haveria de destruir os filhos sem contar ao pai? Como eu poderia ocultar-lhe meu intento, se amo tanto a Abraão, que lhe prometi que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações do mundo serão abençoadas? Eu lhe prometi essas bênçãos, pois o estimo, e o estimo porque ele ordena a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem os caminhos de Deus, agindo com retidão e justiça, para que mereçam as minhas bênçãos. De fato, quando lhes ordena que sigam meus ensinamentos, ele acrescenta explicitamente, de modo que Deus possa realizar para Abraão tudo o que ele falou a seu respeito. Então, conforme dissera que faria, Deus disse a Abraão: porque o clamor de Sodoma e Gomorra se tornou grande e seu pecado é muito grave, eu descerei, como fiz antes na dispersão, a fim de demonstrar que um juiz não deve pronunciar um veredicto sem antes examinar minuciosamente as evidências, e verei se seus atos se equiparam ao clamor que chegou a mim, se eles foram mesmo tão depravados quanto indica o clamor que ouvi contra seus delitos, como, por exemplo, o grito da menina que eles cobriram de mel e ainda não tiverem se arrependido. Eu os aniquilarei, senão então saberei que castigo menos severo lhes impor. Ou seja, se ele se arrependesse, haveria menos rigor no juízo. Mas se não houvesse arrependimento, então simplesmente seria então um julgamento mesmo literal com mais severidade. Então, a partir do versículo 22, temos aí: Abraão sabia muito bem que os habitantes das cidades da planície eram pervertidos. Os homens que ele acompanhava voltaram-se do lugar a que Abraão fora com eles e dirigiram-se para Sodoma, enquanto Abraão ainda estava parado diante de Deus, escutando suas palavras. Abraão compreendeu que esses homens iam destruir Sodoma. Em seguida, em sentido figurado, Abraão aproximou-se, isto é, ele preparou-se emocionalmente para confrontar Deus, para argumentar firmemente com ele, apaziguá-lo e suplicar-lhe. Vendo que restava muito pouco tempo, ele primeiro argumentou com Deus e disse: destruirias em teu furor o justo com o mal? Então, nesse aspecto aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala da seguinte forma, que quando a Torá escrita fala que Abraão aproximou-se de Deus, mais os comentários de Rashi que nós temos aqui, que na realidade Abraão, ele preparou-se emocionalmente para ter equilíbrio e para ele ter realmente assim argumentos, ou seja, ele colocou a sua mente e coração, a sua razão e a sua emoção em equilíbrio e não em desequilíbrio. Mais razão e menos emoção, ou mais emoção e menos razão. Ou seja,
Então ele preparou-se emocionalmente. Assim como todo bom advogado, ele prepara-se para defender o seu cliente, ele prepara-se de forma emocional, para não se deixar levar pela emoção dos fatos e do momento, para que ele não perca o equilíbrio na sua defesa para com o seu cliente. E ele possa ter, assim, argumentos fundamentados para poder defender o seu cliente diante do magistrado. Então, essa é a realidade dos fatos. Então, nesse sentido, o nosso Rebbe Menachem Mendel, somando com os comentários de Rashi, então está dizendo exatamente isso daí. E dentro desse aspecto, o papel do bom advogado, no caso específico, então ele estando devidamente preparado emocionalmente e com fundamentos jurídicos, então ele vai confrontar o juiz, não no sentido de desrespeitá-lo, mas vai confrontar o juiz dentro dos seus argumentos para defender o seu cliente. Então ele vai confrontar o juiz, certo? Então vai ter entre aspas, um embate jurídico entre o juiz e o advogado. E é o que está acontecendo aqui entre Deus, Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, e Abraham, que aqui ele está exercendo o papel do advogado de defesa. Ele está usando o papel de advogado de defesa dos justos, que porventura possam haver nas cidades da planície, onde haviam 5 cidades ali, ok? Então ele não estava defendendo qualquer um, ele estava procurando defender os justos, para não serem punidos junto com os injustos, ou seja, junto com os pecadores. Então, o primeiro argumento que Abraham disse foi: tu destruirás no teu furor o justo com o mal? Há 5 cidades nessa planície. E se houver 50 justos na cidade de Sodoma e nas 4 cidades vizinhas, 10 pessoas compõem uma entidade comunitária. Seu mérito coletivo deveria bastar para redimires uma cidade. O mérito coletivo de 5 grupos como esse deveria ser suficiente para salvar as 5 cidades. Contudo, ainda que seu mérito não seja bastante para redimir o resto das pessoas, e quanto aos próprios justos, ainda destruirias o lugar e não o pouparias pelos 50 justos que há dentro dela? Ou seja, dentro da visão judaica, da palavra e da realidade dos fatos, um local onde há 10 pessoas justas, toda a cidade é abençoada por causa desses 10 justos. Então, uma cidade que não tem 10 justos, pessoas que realmente, entre as nações no caso específico, 10 pessoas que não praticam as 7 leis universais, esta cidade está condenada. Ela precisa, no mínimo, ter 10 pessoas justas. O que são pessoas justas? São pessoas que estão praticando as 7 leis universais que Deus deu a Noah, confirmou de fato a Abraham e confirmou no Monte Sinai com Moshe. As 7 leis universais, que é a base para todas as nações. E antigamente, apesar que sofreram muitas alterações, né, as legislações dos países, mas antigamente as legislações dos países, elas eram praticamente quase que 100% fundamentadas nos 5 primeiros livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois disso daí, o mundo se modernizou, foram alterando ou adulterando as legislações, e aí virou uma porcaria que o mundo está aí nos dias atuais aí, né? O certo virou errado, o errado virou certo, né?
o torto virou santo, o reto virou um demônio, né? Por aí afora vai. E nós estamos vendo aí muitas leis injustas sendo aprovadas, né? O bicho não é mais bicho, o ser humano não é mais ser humano, mudou as coisas, né? O macho não é mais macho, a fêmea não é mais fêmea, homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, né? E por aí afora vai. Criança não é mais criança. E nós estamos vendo essa porcaria que nós estamos aí vendo nas legislações das nações, por aí afora vai, né? Então uma cidade que não tem 10 pessoas que realmente são justas dentro desse aspecto, ela está condenada a um fracasso sem proporções. Então, por isso, nós, Bnei Noach, entre as nações, nós temos um papel importantíssimo para podermos exercer entre as nações. Se nós não exercemos os nossos papéis, como Bnei Noach, aplicando, vivendo as 7 leis universais, nós estaremos condenando a nossa cidade, a nossa comunidade, e dependendo, se não tiver 10 justos dentro do país, piorou a situação. Aí piorou mesmo. Entendeu? Então nós temos um papel muito importante para esses dias atuais. E esse papel, ele está ligado ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, para realmente trazer mais luz para este mundo e preparar o mundo para ser a moradia de Deus. É uma tarefa que Deus nos confiou. E se Ele confiou é porque temos condições de exercer essa realidade. Então não deixe de fazer a tua parte. Você não precisa sair por aí brigando com ninguém. Você não precisa sair aí sacando a sua espada e cortando o pescoço dos outros, não. Você não precisa entrar em choque, em briga, em atrito, em conflitos, em guerras contra as pessoas. Você precisa primeiro fazer a parte essencial. Qual é a parte essencial que você precisa fazer? É você viver com atos, não palavras, mas com atos, atitudes, como um verdadeiro Bnei Noach. As pessoas precisam ver em você a luz de Hashem. As pessoas precisam ver em você a luz das 7 leis universais. As pessoas precisam ver a luz da Torá em você, para depois você falar. Então não adianta nada você sair batendo nos outros aí, não. Você primeiro precisa viver. Você, através da sua vida, as pessoas serão despertadas no sentido de se aproximar de você. O que você tem que eu não tenho, aí é que você vai falar. Aí é que você vai falar da unicidade e da unidade de Hashem. Com amor, você vai atrair as pessoas para a tua fé monoteísta. Continuando então, capítulo 18, ao verso 24, Abraão fala dos 50 justos, ou seja, eram 10 justos em cada cidade. Não estava pedindo 50 justos de cada cidade. Abraão estava apenas dizendo 10 justos em cada cidade. Por isso, por amor aos 50, não destruirás as cidades da planície, porque elas faziam um conglomerado, uma grande metrópole, as 5 cidades. Certo? Então, por amor a essas 50 pessoas, 10 justos em cada cidade, ainda destruirias o lugar e não o pouparias pelos 50 justos que há dentro dela? Quando perceberam que Abraão estava defendendo a causa das cidades da planície, os anjos começaram a andar mais devagar, a fim de dar-lhe mais tempo para apresentar os seus argumentos. Verso 25, Abraão então passou a apaziguar Deus, dizendo: além disso, seria um sacrilégio para ti fazer tal coisa,
matar o justo junto com o mal, de maneira que o justo e o mal teriam o mesmo destino. Pareceria que ages de forma injusta. Queres que as pessoas pensem que também puniste a geração do dilúvio e depois do dilúvio a dispersão injustamente, que é a geração da Torre de Babel? Deus replicou: se desejares, reverei os casos que acabas de mencionar em tua presença, e poderás dizer-me se procedi com justiça ou não. Então, Abraão respondeu a Deus dizendo: não, isso também seria um sacrilégio para ti. Não precisas justificar teus atos para nenhuma criatura, nem neste mundo, nem no além, quando nossa visão será mais ampla do que nesta vida. Não obstante, nesse caso, pretendes punir o justo junto com o mal? O juiz do mundo inteiro não julgará com equidade? Então Deus respondeu a Abraão, versículo 26 do capítulo 18. Não hesitarei em destruir uma cidade, mesmo que isso cause a morte de indivíduos íntegros, que também residam ali, e isso não é ser injusto. O fato de não terem conseguido convencer os demais a abandonar o mau comportamento prova que sua retidão é apenas parcial. Eles estão, portanto, implicados nos delitos da maioria. Porém, concordo em reconhecer o mérito coletivo de 10 justos, como solicitas. Então, Abraão, o advogado de defesa, ele pediu para o juiz reconsiderar a pena em prol dos 10 justos. Então, Deus aceita o argumento dele. Então, o argumento jurídico de Abraão é legal. O juiz, Dayan Haemet, Deus reconhece que é legal. Então, ele fala, não, tudo bem, se houver 10 justos. Logo, se eu encontrar em Sodoma e nas 4 cidades vizinhas 50 justos dentro delas, pouparei a região inteira por causa desses 10 justos de cada cidade. Então Deus examinou os habitantes das 5 cidades, mas não achou 50 justos entre eles. Então Abraão respondeu e disse, dessa vez, expressando seu pedido em forma de prece. Então agora o advogado já não está tão contundente com o juiz. Então ele está vendo que os argumentos do juiz são verdadeiros e justos. E então agora ele vem e fala com Deus numa forma de prece, súplica. Comecei a falar ao meu Senhor em defesa dessas pessoas, porque eu mesmo já desfrutei de tua misericórdia benevolente. Eu teria sido reduzido a pó pela aliança dos reis e a cinzas por Nimirode, se não fosse por ti. E se faltarem 5 dos 50 justos, ou seja, 1 em cada cidade, lembremos sempre que Abraão está dizendo 10 justos em cada uma das 5 cidades, somando são 50 justos, ok? Então, Deus fala que não encontrou 50 justos. Automaticamente, Abraão, ele viu que não havia 10 justos em cada cidade. Então, Abraão entra com um novo argumento e diz, e se faltarem 5 dos 50 justos, ainda ficariam 9 justos para cada cidade, mas faltaria 1 para completar 10, que é exatamente a base de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cidade. Justos, 10 justos, para que a cidade possa ser abençoada e não amaldiçoada. Então, Abraão diz, ainda ficariam 9 para cada cidade, e poderias contar-te como 10º para cada cidade. Destruirias a cidade inteira e as 4 cidades vizinhas por causa da falta de 5 pessoas? Ou seja, o argumento agora era 9 justos em cada cidade, e o 10º
seria exatamente o próprio Deus. Então, Abraão, ele suplicou isto. E então Deus respondeu: não destruirei a região se encontrar 45 justos. Ou seja, 5 cidades, 9 justos em cada cidade, 9 vezes 5. Isso daí é para quem estudou matemática, hein? Tem gente aí que, pelas ideologias dos últimos 30 anos, aí não sabe matemática. 9 vezes 5, 45, ok? Uma palha nesse sentido aí. Ó, então, não destruirei a região se encontrar 45 justos vivendo ali. Mas Deus examinou e novamente não achou 45 justos. E Abraão falou-lhe novamente e disse: e se 40 forem encontrados lá? 40. Epa! 5 cidades, 10 em cada cidade seriam 50. Agora 40. Se 10 é a base de justos, né, é a base para uma cidade ser abençoada, então 40 significa que uma cidade está sendo eliminada e ficariam 4 cidades. Então, e se 40 forem encontrados lá, 10 para cada uma das 4 cidades, poderia poupar 4 e destruir só uma cidade. Então o Eterno disse: não agirei contra as 4 cidades pelos 40 justos que nelas vivem. No entanto, ao reexaminar Deus as quatro cidades, então ele não encontrou 40 justos entre os seus habitantes. Abraão então lhe pediu que salvasse 4 cidades por 36 justos, contando-se Deus como 10º para cada um. Ou seja, 4 cidades, uma já está eliminada, vai cair fora, não tem jeito, não tem? 4 cidades não tem 40, então Abraão fala: mas se tiver 9, então seriam 36, 9 vezes 4, 36. E o 10º seria o próprio Deus, para não eliminar as 4 cidades. Então, dessa forma, né, Deus concordou com a petição do advogado Abraão, mas ao examinar, ele realmente não encontrou os 9 justos nas 4 cidades. Então Abraão disse: que Deus, meu Deus, não se zangue, mas deixe-me falar. E se 30 forem encontrados lá, 40, 4 cidades, 30, sobrou 3. 2 cidades já foram para o brejo. Não tem justo suficiente naquelas cidades. E 30, pouparias as 3 cidades e poderia destruir só 2. Então Deus disse: não agirei contra as 3 cidades se achar 30 justos ali. No entanto, tornando a examinar as cidades, Deus não encontrou 30 justos. Abraão então lhe pediu que salvasse 3 cidades por 27 justos, ou seja, 3 cidades por 27 justos, ou seja, 9. 9 vezes 3, 27. 9 justos em cada cidade. O 10º seria o próprio Deus. Então Deus disse que, por amor a esses 27 justos, ele não destruiria a cidade, né? Mas não encontrou 27 justos. Ou seja, as 3 cidades não tinham 9 justos. E Deus não poderia contar como 10º porque não tinha 9. Então, verso 31, de novo Abraão disse: gostaria ainda de falar a meu Deus em sua defesa. E se 20 forem encontrados ali, quer dizer, das 5 cidades, 2 mais uma, 3. Por amor de 20, 2 cidades, 10 em cada cidade, destruiria os justos? 3 cidades já foram para o brejo. De novo, então, Abraão disse: e se 20 forem encontrados ali, poderias poupar 2 cidades e destruir apenas 3. E ele disse: não destruirei as 2 cidades pelos 20 justos que vivem lá,
Todavia, Deus não conseguiu achar nelas 20 justos. E Abraão então lhe pediu que salvasse 2 cidades por 18. 2 cidades, 10 são 20. Não tinha 10 justos em cada cidade. Portanto, não havia 20 justos. Então, Abraão diz 18, 9 em cada cidade. Deus seria o 10º. Então, contando-se Deus como o 10º para cada uma delas, Deus mais uma vez concordou com a petição de Abraão. Porém, ao examinar, não encontrou 18 justos que pudessem ali viver. Então Abraão disse a Deus, que meu Deus não se zangue, mas falarei apenas esta última vez. E se 10 forem encontrados ali, ou seja, 5 cidades, não haviam 50, foi diminuindo e ficou uma cidade. Porventura, encontrando 10 justos ali, por amor a esses 10 justos, destruiria a cidade? E mais uma vez, Deus aceita a petição de Abraão. E ele diz, se 10 forem encontrados ali, pouparei uma cidade. E ele disse, o Eterno disse, não a destruirei por amor aos 10 justos. Contudo, não foram achados nem 10 justos que vivessem nas cidades. Então Abraão pediu a Deus que salvasse uma cidade por 9 justos. Ou seja, uma cidade não tinha 10 justos. E então a última petição de Abraão, por 9, sendo Deus o 10º justo, para salvar aquela cidade. Então Deus concorda com a petição de Abraão e ele faz um novo exame para ver se encontra 9 justos. E então Deus não encontrou 9 justos. E então a petição de Abraão se encerra. Aí você pergunta, mas ele não poderia continuar? Poderia. Será? Nada é por acaso que está na Torá. Tudo tem sentido, tudo tem significado. Então vejam bem o que os nossos sábios trazem para nós. Então Rashi, ele diz assim, Abraão concordou, mas Abraão não rogou a Deus que salvasse uma cidade por 8 justos. Por quê? Porque ele sabia que Noé e seus filhos e suas esposas eram 8 juntos no total. E, no entanto, seu mérito conjunto não foi suficiente para salvar sua geração. Então, assim, Abraão, ele parou de interceder em favor das cidades, em honra a Noé e a sua casa, porque ali tinham 8 vidas, e os méritos que eles tinham não foi capaz de salvar a sua geração. Então, por honra a Noé, Abraão, ele para aqui a sua intercessão em favor da não destruição das 5 cidades. Então esgotou-se, como diz assim, esgotou-se os argumentos jurídicos do advogado de defesa de Abraão. Então, por amor a Noé e a sua família, ele não pediu por 8, porque seria humilhante para a memória de Noé e a sua casa ele continuar pedindo para Deus não destruir as 5 cidades. Então vejam bem, amados, aqui temos muitas e ricas lições para se discutir o ano inteiro, não restam dúvidas. Mas vamos, para encerrarmos a nossa live para não ficar aí muito extensa, que já passamos do horário, mas a questão é o seguinte, começando do fim para o começo, honrar os que vieram antes de nós. Isso é uma coisa muito importante.
eu não estou aqui porque eu comecei algo ímpar. Alguém esteve antes de mim. Alguém esteve antes de você para que você pudesse chegar onde você está, nessa jornada de fé. Nós não podemos menosprezar os que nos antecederam. No campo específico, os nossos rabinos da atualidade, os que vieram antes deles e as gerações anteriores. Nós não podemos menosprezar nenhum que vieram antes de nós. Isto é deselegante, para falar de uma forma bonitinha, deselegante. Então, essa é uma primeira questão que nós não podemos esquecer. Por isso, a começar pelo nosso rabino, Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança Bnei Noach Brasil. Nós temos que prestar a ele toda a honra, toda a reverência. Não é no sentido de adoração em absoluto. Vocês são inteligentes, né? Não precisamos ficar explicando que pedra é pedra e que madeira é madeira, ok? Então, de fato, nós precisamos honrar e reverenciar o nosso rabino Yaakov Gerenstad, porque se não fosse ele, não estaríamos onde nós estamos hoje. Antes dele, teve outros rabinos, e antes desses rabinos, tivemos aí o nosso Rebbe Menachem Mendel, e antes do nosso Rebbe Menachem Mendel, tivemos aí os 6 Rebbes anteriores a ele. E antes dos nossos Rebbes, nós tivemos aí as gerações anteriores de Tzadikim, onde nós vamos chegando aos nossos sábios do nosso povo através das gerações. Vamos chegando aqui, caso específico de Abraham e Noah. Nós não podemos menosprezar aqueles que nos antecederam. Se você fizer isso, você estará não em falta, não em falha, você estará em pecado mesmo. Porque a ingratidão é um pecado terrível. É um pecado terrível que entristece o coração de Deus para nós entendermos. Uma outra questão que nós podemos aqui aprender, né, para finalizarmos, é exatamente sobre a questão de visitarmos os enfermos e interceder, né, fazermos preces em favor desta ou daquela pessoa. Nada te impede de você se aproximar de Deus e pedir em favor desta ou daquela pessoa, por este ou aquele problema, por esta ou aquela enfermidade, e assim sucessivamente. Então nós podemos sim fazer preces junto a Deus pelo nosso próximo. Então são coisas que trazem para nós que, finalizando o versículo 33, vendo que o advogado de defesa encerrara a sua petição, Deus, o juiz, metaforicamente falando, se foi do tribunal, quando terminou de falar a Abraham, e Abraham voltou para casa. Então, nesse aspecto aqui, é para nós entendermos que, quando nós elevamos a Deus as nossas preces, Ele não nos deixa sozinho. Ele está conosco. E à medida que as nossas preces ela têm fundamento, entre aspas, jurídico, bíblico, ou seja, tem fundamento na vontade divina, fundamento nos mandamentos de Deus, Ele jamais dará uma sentença negativa. Ele sempre dará uma sentença positiva, que significa bênçãos e respostas às tuas preces. Por isso, tenha um coração quebrantado, um espírito contrito. Como diz o profeta, é num coração desse que Deus habita. E seja realmente cada vez mais próximo de Deus. Não tem lugar melhor para estarmos. Ok?
seja forte, seja luz, se aproxime de Deus e faça a sua prece. Até amanhã. Shalom, shalom.